O tipo de pintura, gosta mais de pintura clássica, paisagens, natureza, retratos? Gosta mais de pintura moderna? Gosta mais daqueles traços vivos e muito coloridos, ou de imagens mais tranquilas e mais sossegadas? Qual é o tipo de imagem que gosta mais? Fotografia, se calhar gosta mais de fotografia. Há pessoas que apreciam fotografias artísticas e há pessoas que têm muito jeito para tirar fotografias artísticas. Nós temos na nossa comunidade um irmão que é fotógrafo profissional, já esteve em muitos lugares do mundo e algumas das suas fotos são muito marcantes. Eu não sei se o irmão aprecia as pessoas que têm a capacidade de fazer uma representação, às vezes com um simples lápis. Eu sempre achei fantástico aquelas pessoas que se sentam em alguns locais públicos, nas nossas praças, às vezes alguns lugares bastante movimentados, e alguém senta-se à sua frente e aquela pessoa só com um lápis é capaz de fazer aquele desenho, não é? De um rosto, e fica tão fiel. Talvez porque eu fiz um curso de desenho, não devia dizer isso aos irmãos, porque eu fiz o curso de desenho e os meus desenhos continuam parecendo os da minha filha quando ela estava na escola primária. Pronto, não é uma arte que eu tenho, não tenho jeito para isto, tenho jeito para outras coisas, graças a Deus. Mas talvez o irmão aprecie, não sei se há algum irmão aqui, eu sei pelo menos de duas irmãs nossas que pintam. Não sei se alguém tem este jeito para fazer o desenho. Mas as imagens continuam nos tocando. Não é por acaso que nós vamos à casa das pessoas e normalmente há quadros pendurados nas paredes. E se nós pensarmos um bocadinho, poderíamos dizer, mas qual é o sentido de colocar um quadro na parede? Pastor, eu ponho o quadro porque eu gosto da imagem, porque ela é bonita. Eu lembro-me que a certa altura, quando me casei, os recursos não davam para grandes coisas. E os quadros são tão caros, não é? Os quadros de arte mais belos. Então nós recorremos ao método mais simples. Compramos pósteres, não é? Destes que se vendem até no supermercado. Eram imagens grandes, bonitas. E pelo menos tínhamos aquela imagem à nossa frente. E gostamos, porque as imagens falam bastante. E realmente há quem diga mesmo, e é uma expressão relativamente comum e de ser utilizada, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Ora, a Bíblia prova-nos que Deus sabe isto. Afinal de contas, foi Ele que nos criou. E sabendo isto, esta é a razão pela qual o nosso Deus utiliza tantas imagens, tantas figuras. Estas figuras talvez possam ser figuras descritas, possam ser figuras faladas, mas são figuras de toda maneira, são imagens, são representações que ficam na nossa mente e nós guardamos. Por exemplo, mesmo aqueles que não conhecem a Bíblia ou que têm muito pouco conhecimento da palavra de Deus, certamente já ouviram o início daquele salmo, que é o salmo mais conhecido e mais querido, e que é um salmo que no fundo gasta todos os seus versículos descrevendo uma realidade e uma imagem. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E isto é uma imagem. O Senhor está usando uma figura para que nós possamos guardar e possamos identificar esta figura. Ele sabe que através desta figura nós vamos poder entender melhor. Quando líamos o texto no início do nosso culto, na mensagem do Senhor Jesus, no chamado Sermão do Monte, e ele tentava explicar que não devíamos ficar ansiosos, e ele dizia, olhem para as ervas do campo, olhem para as flores, não são bonitas? Não são cores exuberantes? Às vezes vemos, não é, algumas flores, às vezes vemos alguns animais, alguns pássaros, algumas borboletas, e as cores são tão exuberantes e tão bonitas. E Jesus perguntava aos discípulos, e onde é que eles foram comprar a roupa? Em algum saldo especial, não é? Em alguma grande promoção de 70%? Não fiam, não fazem roupa, não têm tecidos, mas ninguém na sua glória, nem o rei mais poderoso pôde se vestir com esta beleza. E então o Senhor vai usando ao longo de todo o seu ministério muitas imagens, e são tantas as figuras que temos na Bíblia. Eu queria compartilhar com os irmãos hoje apenas uma figura conhecida, mas uma figura tocante, terna, que enche o nosso coração e que nos traz alento, e que se encontra na profecia do profeta Oséias, no capítulo 11. Para os irmãos que tiverem mais dificuldade, eu quero animá-lo e dizer que Oséias está na Bíblia. Está depois de Gênesis, está um pouco antes de Apocalipse. Não desanime, você vai encontrar.
Então faça assim, mais ou menos depois da metade da Bíblia, você tem aí os Salmos, depois vai começar a achar os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E a seguir vem uma lista de profetas chamados menores. Oséias é o primeiro. Tá bom? A lista dos profetas menores, que eu não vou pedir aos irmãos para recitarem, tem sido o nosso estudo nas quartas-feiras. E os irmãos das quartas-feiras certamente já sabem bastante mais sobre os profetas menores. Oséias capítulo 11. Oséias capítulo 11. Nós costumamos dizer, quem já achou, diga amém. Quem não achou ainda, diga misericórdia. Que é para a gente poder ajudar. Nem sempre é um texto que não é muito usado e nem muito conhecido. Oséias capítulo 11, apenas os primeiros 4 versículos. Diz assim, da versão que eu tenho: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas como os chamavam, assim se iam da minha face. Sacrificavam a Baal e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Até aqui, irmãos, gostaria que nós olhássemos para estas palavras de Oséias e procurássemos entender a figura de Deus que ele está transmitindo. Oséias é um profeta, infelizmente, pouco conhecido. Ele viveu no Reino do Norte, depois da divisão de Israel entre Norte e Sul. O Reino do Norte tinha a sua capital em Samaria. O Reino do Norte não teve nenhum rei bom. Toda a lista de reis que governaram no Reino do Norte, com capital em Samaria, todos eles foram maus reis. Foram reis que se desviaram de seguir ao Senhor. O Reino do Sul, chamado Judá, com a sua capital em Jerusalém, teve uma alternância de reis bons e reis maus, mas o Reino do Norte só teve reis maus. Mas na altura em que Oséias pregou e transmitiu a palavra de Deus, não parecia que as coisas estavam más. Havia prosperidade. Eu diria que Oséias pregou naquilo que foi Portugal há uns 8 anos atrás. As coisas estavam boas, havia dinheiro nos bancos, as pessoas tinham empréstimos com facilidade, as casas eram melhores e a prosperidade do povo fez com que o povo se desviasse de Deus de forma absoluta. O rei da época chamava-se Jeroboão. Era o segundo rei com este nome, Jeroboão II, e ele era um mau rei. Mas ele conseguiu, por vários esquemas políticos, uma fase de estabilidade, em que ele fez um acordo com a potência regional chamada Assíria, tinha a sua capital em Nínive, e ele conseguia equilibrar a situação do seu povo. Ele fez um bom negócio em termos de comércio com a Assíria, e não apenas trouxe os produtos da Assíria, mas trouxe também a cultura, os vestuários, a própria forma de adorar. E os deuses assírios começaram a ser adorados em Samaria. E o povo de Deus se desviou. E o povo de Deus se corrompeu. E então o Senhor chamou 2 profetas para pregar ao povo de Israel. Um deles chamava-se Amós. Era um homem rude, simples. Diz a Bíblia que ele era criador de gado. E ele veio do sul de Judá, para uma terra que não era a sua, para pregar nas montanhas de Efraim. Oséias foi o segundo profeta, mais ou menos da mesma época, mas a diferença é que Oséias era um homem do próprio povo, era um homem do norte, era um homem que estava em casa e pregou à sua própria nação. O nome Oséias é um nome muito interessante. Oséias é uma outra forma do nome Josué, que em grego é Jesus. Portanto, Oséias e Jesus, no fundo, são o mesmo nome, dito numa língua e num formato diferente. Significa o Senhor salva. E ele expressa a sua mensagem da parte de Deus com uma sensibilidade muito grande. Nós não temos uma descrição física de quem era Oséias, mas ao longo do seu livro, que não é tão pequeno assim, nós percebemos que Oséias era um homem com uma sensibilidade à flor da pele. Era um homem muito sensível, um homem que se deixava dominar pelos sentimentos. Era um homem que chorava com alguma facilidade, não sendo ele
o famoso profeta chorão, porque o profeta chorão é Jeremias, mas Oséias era um homem que se deixava comover por aquilo que Deus lhe transmitia. E Oséias sentiu de uma forma muito particular a dor do coração de Deus. Isso é uma coisa que os profetas transmitem, irmãos, é o pulsar do coração de Deus. E por vezes, quando eles são duros na sua palavra e são um pouco mais intensos na sua mensagem, não é porque eles tenham raiva ou estejam zangados, mas eles estão sofrendo porque eles sentem aquilo que Deus sente. A primeira figura que Oséias usa é uma figura muito forte. É a figura do marido traído. Ele representa Deus como um marido que tomou uma donzela, ainda jovem, sem importância, sem valor, vinha de uma família pobre, sem grande importância, e este homem, que era um homem de uma posição muito elevada, casa com esta moça, trazendo-a para um nível muito alto, para uma posição muito elevada. Mas esta jovem não somente não corresponde ao amor deste homem, como ela o abandona por vários amantes, ela adultera, ela se prostitui. E Oséias diz que foi isso que o povo de Israel fez. Porque Deus tinha amado o povo e tinha tomado o povo como alguém que tomava uma esposa com todo o carinho e o amor, mas ela tinha rejeitado o seu amor e se voltado contra Deus. A segunda figura, também tão terna e tocante, é esta que nós encontramos aqui no capítulo 11, a partir do versículo 1. E é a imagem que para nós tornou-se habitual de Deus como um pai amoroso ou um pai carinhoso. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, depende muito do pai que tivemos, não é? Porque às vezes quando não tivemos um pai carinhoso ou um pai que nos tivesse cuidado com todo o amor, pode ser difícil entender a imagem de Deus como pai. Por outro lado, esta figura tornou-se habitual para nós, mas não era habitual no Antigo Testamento. Porque o povo não tinha esta visão. E nenhum dos povos à volta, com os seus vários deuses, encarava Deus como pai. Só o povo de Israel foi ensinado a ver desta maneira. Mas pense agora naquele pai ideal. Naquele pai que não tem como diminuir o seu amor. É um pai realmente muito carinhoso, muito cuidadoso, muito atencioso, que acompanha o seu filho desde o início. E veja então as figuras que nós temos aqui a respeito deste pai. Primeiro, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. A primeira imagem que ele dá aqui de Deus como pai é de um pai que está preocupado com a situação do seu filho e o chama. Nós sabemos que esta referência a chamar do Egito tem duas interpretações óbvias. A primeira é quando Deus chama o seu povo do Egito no cativeiro. O povo era escravo no Egito e Deus vai lá e liberta através do seu servo Moisés. Então Deus tira o seu povo do Egito. E mais tarde sabemos que esta profecia vai ser usada em relação a Jesus. Quando Jesus foge, não é? A José foge com Maria e o menino para o Egito e depois mais tarde o Senhor manda chamar outra vez para que ele pudesse voltar à Terra Santa. Mas irmãos, na Bíblia, Egito representa sempre o mal. O Egito é sempre mostrado como símbolo de escravidão, de cativeiro, de pecado, de trevas. Chamar do Egito é convidar a deixar o erro e a vir para a luz do Senhor. Deus é um pai amoroso que está atento àquilo que se passa com o seu filho. E que chama o seu filho e que fala com ele ao seu coração e que diz: meu filho, cuidado, tens que ter cuidado com isto, tens que ter atenção a isto. Oh, meus irmãos, quantas vezes o Espírito Santo trabalha em nossos corações para nos mostrar algo que não está bem? Quantas vezes o Espírito mexe conosco e Ele nos torna sensíveis em alguma área em que nós às vezes nem percebemos muito bem, e Ele está tentando nos chamar como aquele pai cuidadoso, que sabe que o seu filho não deve brincar naquele local porque ali é muito perigoso. Brincar ao pé da estrada não é uma boa ideia. Qualquer hora dessas a bola escapou para o meio da rua. E eu aprendi quando comecei a conduzir, uma das primeiras coisas que me ensinaram foi: atrás de uma bola vem sempre uma criança. Então quando vem uma bola, meu amigo, é sinal vermelho, é melhor parar, porque a criança vem logo a seguir. E o pai que evita que o seu filho brinque ali, não está fazendo isso por maldade, está fazendo isso por amor. E ele chama o seu filho e diz: filho, não brinques aí, vem aqui para a segurança, vem para o pé de mim.
Que bonito nós pensarmos no nosso Deus, como um Deus que fala aos nossos corações preocupado com a nossa situação e que por vezes quando Ele precisa nos chamar a atenção ou até em certas ocasiões puxar a nossa orelha, não o faz de maldade, mas faz porque sabe que nós precisamos e às vezes precisamos tanto. Quando eu tinha 4 anos de idade, os meus pais tinham que fazer uma viagem e eles deixaram-me durante algumas semanas com a minha avó materna. E também ficou um primo meu, que era mais novo do que eu, alguns meses. Tínhamos a mesma idade, os irmãos estão a imaginar, 2 meninos de 4 anos, realmente não era um tempo muito tranquilo na casa da minha avó. E aquilo estava a ficar complicado. Só que havia uma diferença significativa, é que o meu primo tinha a mãe por perto. Então, quando alguma coisa corria mal, a minha tia puxava do meu primo e aplicava-lhe a disciplina necessária. Mas a minha mãe não estava perto. A minha tia não tinha coragem de me disciplinar. A responsabilidade era da minha avó, mas a minha avó era avó. E a avó é mãe com açúcar. Então, ela deixava passar uma vez, e outra vez, e outra vez. Até que houve um dia em que a coisa ficou mesmo muito complicada. E era necessário fazer disciplina, e o meu primo realmente levou a disciplina que precisava, e nesse dia a minha avó já não pôde suportar mais. Então ela levou-me no cantinho e aplicou umas palmadas que estavam a ser necessárias. Eu não me lembro do episódio, irmãos, mas contava à minha avó que enquanto eu secava as lágrimas que no entretanto tinham saído, quando o soluço do choro tinha parado, com toda a franqueza própria de uma criança, eu virei-me para ela e disse: caramba, avó, eu estava mesmo a precisar disto. Às vezes precisamos, irmãos, às vezes precisamos. E o Pai, que é amoroso, chama. Mas a figura seguinte, e continua falando sobre o Pai, no versículo 3 diz: todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-o pelos seus braços. Oh, irmãos, que imagem tão bonita. Aqueles aqui que já são pais e mães, ou aqueles que tiveram irmãos que eram mais pequeninos, devem se lembrar quando os nossos pequeninos estão querendo começar a andar e que nós os seguramos pelos bracinhos para eles darem os primeiros passos. Lembram-se? Que era tão bonito. E nós tínhamos orgulho de mostrar às pessoas que os nossos filhos já estavam andando. São coisas tão engraçadas as que nós fazemos com os nossos filhos. Porque na lógica, dizer aos outros que o meu filho já anda ou que o meu filho já fala, não faz muito sentido. Toda a gente anda, não é? E toda a gente fala. Portanto, não é nada de extraordinário. Todas as crianças vão eventualmente andar e falar. Mas quando são os nossos filhos é sempre especial. E quando é o meu filho que começa a andar, eu quero que toda a gente veja. E seguramos por aqueles bracinhos rechonchudos e eles ainda não estão firmes, porque nós estamos com muita pressa que eles andem, porque não sabemos que quando eles começam a andar, aí é que complica mais ainda, não é? Mas estamos a segurá-los e eles estão a dar aqueles primeiros passinhos e ali nós estamos a apoiá-los, não permitindo que eles caiam. Que imagem tão bonita, irmãos, que imagem tão bonita. O nosso Deus é aquele que nos ensina a andar. Pense comigo, irmãos, porquê que ensinamos os nossos filhos a andar? Alguém pode dizer, porque eles são muito pesados para andar sempre com eles ao colo. É verdade. Mas porque nós sabemos que vai ser saudável para eles. É uma independência saudável. Eles precisam aprender a andar porque eles precisam aprender a se mexer sem que seja preciso alguém carregá-los de um lado para o outro. Quando Deus nos ensina a andar, Ele está querendo nos mostrar que Ele quer que nós dependamos dEle, mas não nestas coisas mais básicas, porque Ele sabe que nós precisamos de alguma independência. Ele quer que nós tenhamos a capacidade de caminhar na vida e não sejamos eternamente carregados no colo. Que bom, irmãos, é estarmos no colo do Senhor, mas também é bom aprendermos a andar, porque a Bíblia diz que o nosso Deus é um Pai amoroso que nos ensina a andar. Então vamos aprender. Ele nos ensina a firmarmos os nossos pés. Ele nos ensina a termos equilíbrio na nossa vida. Ele nos ensina a caminhar com segurança e poder estabelecer alvos. Mesmo a criança mais pequenina, quando começa a andar, ela começa a andar porque ela tem objetivos. Bem, ali está a minha Xuxa, então eu vou até lá porque vou buscá-la. E o pai que ensina o seu filho a andar, ensina para que ele possa alcançar os seus objetivos. E Deus, como Pai amoroso, Ele nos ensina a andar, para que nós possamos caminhar com firmeza na vida e alcançar aquilo que Ele colocou à nossa frente. Mas o versículo 3 também diz: não conheceram aquele que os curava. Novamente,
Vamos pensar naquelas imagens próprias da infância. Quando nós estamos doentes, ficamos fracos. E quando estamos doentes, ficamos normalmente dependentes. Mas nada se compara à dependência de uma criança doente. O adulto doente procura um medicamento, não é? Vai à gaveta dos remédios e começa lá a mexer até achar algum, desde que não esteja fora de prazo. Pergunta ao vizinho, marca uma consulta para o médico de família. Pode tratar de si mesmo. Mas quando uma criança está doente, ela está completamente dependente. Ela precisa que os seus pais tomem conta dela. Sem a ajuda dos pais, as crianças pequenas morreriam. Porque nós, os seres humanos, somos mais frágeis do que a maioria dos outros animais na sua infância. E quem é que tomava conta de nós quando estávamos doentes? Quem é que se preocupava em procurar o medicamento, de nos dar o remédio na hora certa, de abaixar a nossa febre quando estávamos, não é, com muita temperatura, de tratar de uma ferida quando nós tínhamos nos magoado, de fazer aquela comidinha especial que nós precisávamos naquela altura, de estar ao nosso lado e contar uma história, nos ver adormecer e quantas vezes ficar ao nosso lado durante a noite à espera de ver se a temperatura tinha baixado ou não. Estes são os pais amorosos, cuidam dos seus filhos, curam as suas enfermidades. Oh, irmãos, que bonito ler da parte do Senhor que Ele diz ao seu profeta que transmite ao povo que Ele é um Deus que cura as nossas enfermidades, que toma conta de nós quando nós estamos doentes. Oh, meu irmão, minha irmã, tem-se sentido adoentado ultimamente? Não estou a falar só fisicamente, estou a falar no seu coração. Então deixe o Papai do Céu tomar conta de si. É preciso que deixe que o Senhor administre a medicação certa, mas não fuja dele, procure-o, porque é na hora que nós estamos enfermos que mais necessitamos deste Pai, que é um Pai que cura e que toma conta de nós. O versículo 4 é o último que eu quero ver com os irmãos. É um versículo também interessante, com alguma dificuldade em termos de interpretação. A primeira parte dele fala a respeito de união. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor. Fala de algo que é extremamente apertado. Sua palavra no original dá a ideia de uma ligação muito íntima, mas muito carinhosa. O Senhor pretende ter conosco uma ligação assim. Deus está dizendo ao seu povo que atrai com cordas para poder amarrar uma ligação que seja íntima com o seu povo. Bem, irmão, se isso não anima o seu coração, a mim anima-me profundamente saber que o meu Deus pretende ter comigo uma ligação íntima. Nós fomos criados para uma ligação íntima com o nosso Deus. E enquanto nós não a experimentamos, não somos perfeitos, não somos plenos, não nos sentimos satisfeitos nem realizados. Enquanto vivermos aqui nesta realidade, neste mundo, essa ligação nunca será completa e perfeita. Mas ela pode crescer muito. Ela pode ser muito íntima. Ela pode ser muito próxima. Tenho a alegria de visitar às vezes alguns irmãos ou irmãs. É claro que alguns têm muitas queixas para fazer. E nós temos que ouvir a todos. Mas como aprecio aqueles irmãos ou aquelas irmãs que às vezes mesmo vivendo sozinhos me dizem: pastor, mas eu falo com Deus o tempo todo. E Ele fala comigo. Eu falo com Ele. E Ele fala comigo. E algumas pessoas podem dizer: isto evidencia algumas dificuldades psicológicas. Não, irmãos, isso evidencia comunhão espiritual com Deus. A pessoa não está dizendo que Deus lhe apareceu em figura e começou a conversar com ela, mas sente a sua presença, percebe o seu ensinamento, recebe o seu consolo, guarda a sua orientação. Nosso Deus, irmãos, segundo a Bíblia, a sua palavra, é um Deus que fala. Fala, Ele está interessado em falar conosco. É por isso que Ele nos deu todo um livro, 66, uma biblioteca, para que nós possamos ouvir a sua voz. E através da oração, que não é um monólogo, é um diálogo, Ele aquece os nossos corações. Mas a parte final do versículo 4, irmãos, que é talvez de um bocadinho mais de difícil interpretação, diz assim: fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas e lhes dei mantimento, ou eu os alimentei. É interessante que li este texto, procurei vários autores tentar entender o seu sentido no original.
porque fazia-me confusão que ele estivesse usando a figura de um pai ou de pais e de repente chegava aqui e parecia que estava a falar sobre alguém que tinha tirado o peso de um animal. Mas é interessante notar que no original a ideia que nós temos aqui é de alguém que se inclina, toma ao colo para poder dar alimento. E chegamos, irmãos, a alguns autores que interpretam este texto de uma forma muito interessante. E eles acreditam que aqui nós estamos ainda com uma figura de pais, mas sobretudo a figura materna, da mãe que toma o seu filho ao colo para lhe dar de mamar. E eu gostei muito desta interpretação e desta figura, irmãos. Coisa tão bonita. E alguém pode dizer assim, mas pastor, Deus com uma figura feminina? Irmãos, Deus não é masculino nem feminino. Ele pode perfeitamente usar tanto uma figura masculina como uma feminina. Há outras ocasiões em que o Senhor usa a figura feminina. Por exemplo, a certa altura em Isaías, Deus diz, pode uma mãe esquecer o seu filho? E ele diz, mesmo que uma mãe esquecesse o meu filho, eu não me esquecia de vocês. Deus está usando uma figura feminina. Lembram-se de Jesus, irmãos? Quando ele chegou ao topo do monte e olhou para Jerusalém e disse, como eu queria ser para ti. Como uma galinha que recebe os seus pintinhos debaixo das asas. Jesus estava usando uma figura feminina e não masculina. Isto é perfeitamente legítimo e não há qualquer dificuldade para nós. Que forma de alimentar mais próxima, mais chegada, mais íntima existe do que uma mãe amamentando o seu filho? Não há. E talvez seja esta a figura que Oséias está tentando transmitir aqui. O nosso Deus é como a mãe, que se inclina, que pega o seu filho ao colo, que tira qualquer embaraço que haja para que ele possa estar junto dela e o alimenta. É isso que o nosso Deus faz conosco. Oh, irmãos, que coisa tão bonita. Alimentar é aquela atividade básica para a sobrevivência. Nós precisamos que o Senhor nos alimente. Nós precisamos que Ele alimente o nosso coração. Nós precisamos que Ele encha as nossas vidas com aquilo que só Ele pode nos dar. Oséias, capítulo 11. Talvez não seja um capítulo muito lido, mas nestes primeiros versículos Deus usa esta imagem tão poderosa. Um pai, uma mãe, que chama o seu filho para afastá-lo do mal, que ensina a sua criança a andar com passos firmes e seguros, que cura no meio das enfermidades, que alimenta no dia a dia. Pensar nestas imagens referentes ao nosso Deus para conosco traz-nos consolo, traz-nos conforto, faz-nos dizer, Senhor, muito obrigado, porque no teu amor tu fazes tudo isto, e porque no teu conhecimento de nós e como nós somos, tu tens o cuidado de refletir esta imagem de tal maneira que nós a possamos entender.